E aí, povo? Só na boa? Eu sei que eu sempre tenho colocado alguma coisa antes de começar o podcast, mas esse em especial eu tô praticamente com medo de gravar, porque ele ficou muito bom, mas talvez ele tenha ficado um pouco pesado demais. Então eu vou pedir para você ter um pouco de paciência e prestar atenção em cada palavra do que eu vou falar, para ver se você consegue absorver tudo que eu tô tentando te passar, porque eu acho que ficou muito legal esse conteúdo, e talvez depois eu edite ele e publique ele talvez lá no Legends BR mesmo, como texto, talvez vai ficar melhor de ler, ou mesmo no fórum do League. Bom, pessoal, no cast passado começamos o nosso comparativo, ou analogia, se você preferir, entre League of Legends e futebol americano, quando falamos de jogos e momentos dos jogos nos quais a habilidade individual faz a diferença. E uma parte disso vai de saber aproveitar a habilidade individual de um jogador adequando sua estratégia, se assim for adequado ou realmente proveitoso. Assim como também falamos sobre momentos em que os erros dos jogadores são impactantes. Será que em jogos em que temos um jogador que tem uma chance maior de erro, vale a pena criar uma estratégia que predispõe esse jogador a menos erros? Talvez. Mas sobre erros e estratégia tem algo legal que eu acho que a gente precisa raciocinar. Os pontos fracos de uma estratégia quando falamos em um jogo coletivo. E para chegar onde eu preciso para discutirmos, eu preciso passar em outro esporte. Xadrez. Acredito que todos que estão vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio em algum momento da vida já jogaram xadrez, mesmo que na escola, ou pelo menos sabem do que se trata. A origem do xadrez ainda é muito discutida e existem inclusive várias lendas, bem legais por sinal, sobre sua criação, desde lendas gregas até indianas. E de fato, estudiosos acreditam que o xadrez, da forma mais parecida com o jogo que a gente veio a conhecer, apareceu na Índia, por volta do século VI, com o nome de chaturanga. Chaturanga. O jogo se dá em um tabuleiro com 64 casas, cores alternadas entre cores claras e escuras, no qual cada jogador possui 16 peças com características diferentes e que tem como objetivo colocar o rei inimigo em uma situação na qual, independente do movimento que se siga, o rei inimigo estará ameaçado por uma peça, que a gente chama de cheque ou checkmate. Mas Penic, por que xadrez? Futebol americano já não era suficiente para essas suas malditas analogias? Não, porque eu preciso falar de um jogo com decisões individuais de estratégia. Embora o xadrez seja um jogo individual, o enxadrista é simbolicamente visto como um general comandando um exército, com peças que simbolizam a infantaria, a cavalaria e outras forças dentro de uma batalha. Cada um dos generais vai movendo suas peças pelo campo de batalha em reflexo aos movimentos do adversário, como se cada um tentasse ler o que o outro está pensando. Cada peça tem movimentos específicos que podem realizar, e saber manejar esses movimentos dentro do tabuleiro é parte essencial de formular uma estratégia de jogo. Mas e se de repente um peão, que é uma peça que apenas se move para frente, ou diagonal se estiver avançando para frente e for atacar alguém, de repente decidisse se mover para o lado, sem que você quisesse? Qual o impacto disso no jogo? Ou se por algum motivo absurdo a peça se recusasse a se mover? Um general sem o controle do seu exército está praticamente fadado à derrota. Então, voltando ao futebol americano, que foi onde primeiramente surgiu toda essa discussão que eu tô tendo com vocês, se vocês lembram do que eu expliquei um pouquinho do jogo, o jogo se dá no que a gente chama de drives, no qual cada time tem 4 chances para avançar pelo menos 10 jardas, e o time de defesa, por sua vez, tem que impedir esse avanço. Ainda, o quarterback faz parte do time de ataque, segue ou determina uma jogada pré-estabelecida com o time, no qual ele pode passar a bola para um jogador para que ele avance no território inimigo. E ele pode fazer esse passe arremessando a bola para um recebedor ou entregando a bola para um corredor. Então, o time defensivo, para tentar defender o seu campo, vai observar o posicionamento dos jogadores adversários em campo antes de começar a jogada e tentar ler o quarterback para imaginar qual vai ser a jogada de ataque e assim saber qual parte do campo defender ou então qual dos recebedores que pode receber a bola. Ou seja, é uma estratégia escolhida pelo ataque contra uma defesa que tenta adivinhar a estratégia de ataque. Tipo xadrez? Ok. Mas o que acontece se todo time de ataque segue a estratégia fielmente, mas o recebedor do passe do quarterback não recebe a bola direito? Se o quarterback erra o passe, ou se o recebedor se posiciona mal e a defesa pega a bola, uma interceptação. O que acontece é uma falha na estratégia que se traduz pelo erro de um jogador, de um componente desse time. E só então é que eu consigo voltar lá pro League, que é o que vocês jogam, que é como vocês vieram parar nesse podcast. Que eu acho que ninguém que assiste futebol americano veio parar aqui pra ouvir sobre League, né? Acho que não. Lembra quando você tá na escolha de campeões e você vê que tem um Amumu na jungle e um Malphite top no teu time? Cara, é a TF mais fácil da história, certo? Isso se o Amumu acertar a ult.
Isso se o Malphite startar direito. Isso se o mid e o ADC se posicionarem direito para dar dano. Se eles não estiverem mortos na hora da TF. Quantas coisas podem dar errado numa estratégia, mesmo que tão simples como essa? E note que estamos falando de uma estratégia de teamfight de Bronzódia, extremamente simples. O tanque simplesmente chega no time adversário e usa o seu CC. Então os carries chegam e largam o dano em cima para matar os adversários. Nossa, é Bronzódia total, bronze, sei lá, madeira. E ainda assim tem como errar, cara. E ainda assim erra muito. Então muitas vezes o coach do time de LoL, ou mesmo o jogador da solo queue, que tá pensando numa estratégia enquanto tá lá no lobby, no fim não acaba sendo bem executada, porque, como eu estava falando antes, o seu peão não se moveu como ele esperava que movesse. A rainha parou 2 casas antes do que devia, ou o cavalo moveu em C em vez de mover em L. Sobre estratégias, temos que lembrar que mesmo que seja acertada uma estratégia para o time, isso depende de fatores individuais para que a estratégia de time dê certo. Minimizar o erro dos jogadores com habilidades fáceis de se usar, como a ult do Malphite, é uma possibilidade para aumentar a chance de sucesso de uma estratégia. No entanto, ao mesmo tempo, a estratégia mais fácil geralmente é a mais óbvia, que por sinal é a mais fácil de ser lida e de ser counterada. Se um quarterback lança para um recebedor que fica parado, abanando para receber a bola, a chance de que esse passe dê errado é muito grande. Agora, se o quarterback finge passar a bola para o corredor e na verdade esconde a bola e lança a bola para um recebedor que está fazendo uma rota de recepção pouco convencional, a chance de que o adversário adivinhe essa estratégia é muito menor. Então, eu vou tentar finalizar esse cast tentando recapitular rapidão o que eu tentei falar. Estratégia sobre planejar uma situação em um ambiente controlado e imaginado, no qual você chegará ao objetivo almejado. No entanto, entre a execução e o planejamento da estratégia, várias coisas podem dar errado, desde uma contra-estratégia efetiva do adversário, até mesmo um erro humano por parte de algum dos envolvidos nessa estratégia. Portanto, ao adotar uma estratégia de ação ou de jogo, deve-se levar em conta os fatores que podem fazer ela falhar. Como, por exemplo, diminuir as chances de erro humano, delegando tarefas adequadas ao nível de cada um dos jogadores ou de cada uma das pessoas que efetivamente vai participar, ou talvez escolher uma estratégia que vai acabar surpreendendo o teu oponente, seja por ela ser muito versátil e poder mudar poucos detalhes em um curto período de tempo e assim não repeti-la frequentemente, ou por ser uma estratégia que simplesmente é incomum e que o adversário não vai saber lidar com. É isso aí, pessoal. Eu sei que ficou talvez um pouco viagem o que eu falei, ou talvez muito, mas como eu falei lá no começo, tentem prestar um pouco de atenção, porque eu tenho certeza que tem muito para se extrair disso que eu passei para vocês. Eu vou tentar postar isso depois e tentar formatar de uma maneira que dê para entender um pouco melhor, mas assim, lembrem-se de que ter uma estratégia, simplesmente ter ela não é o suficiente. Essa estratégia tem que ser adequada pro nível de time que você tá jogando, pro quanto que você joga, pros fatores adversos que podem aparecer para você. Tudo isso tem que ser levado em conta quando se pensa em estratégia. E esse é mais um dos pontos nos quais tantos esportes coletivos, mas que eu tô associando tanto com o futebol americano, se parece com o League. O fato de ter uma estratégia concisa, ou pelo menos uma estratégia bem solidificada, acaba ajudando muito mais a chegar ao objetivo, que pode ser a vitória, mas também pode ser só se divertir um pouco mais, como a gente fala tanto. Se você gostou desse cast, eu te convido a ouvir os outros casts que a gente tem, que eu acho que você vai aproveitar muito, até porque os outros talvez não sejam tão viagem que nem esse. E você pode ouvi-los no soundcloud.com/PanicLawcast. Você pode acompanhar a gente no facebook.com/PanicLawcast, que lá você consegue baixar todos os áudios que a gente já fez. Lembrando que eu ainda tô por fazer um novo canal no SoundCloud, no qual eu vou colocar os áudios que a gente acabou perdendo, uma vez que o SoundCloud me limita a quantidade de uploads que eu consigo fazer. Eu também tenho todos os meus áudios, ou pelo menos, se ainda não tenho, eu logo vou upar, porque eu sempre acabo deixando o canal do YouTube um pouco mais atrasado, mas lá no YouTube vocês podem também conferir todos os nossos áudios em youtube.com/PanicLawcast. E para ter mais notícias, novidades e saber um pouquinho mais sobre o LoL, vocês podem acessar o nosso parceiro, o legendsbr.com. Certo, pessoal? Eu ainda tenho um pouco mais de coisas para trazer para vocês sobre essa associação com esportes coletivos e futebol americano. Eu espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês consigam adotar uma boa estratégia para se divertir nos campos da justiça.